Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos para nós estarmos lendo o texto, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1. Estaremos fazendo uma leitura. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 1. Os irmãos poderem ficar sentados como estão, mas não precisa. Estaremos entrando dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Estaremos falando de um texto, de um profeta, de um homem de Deus, de um homem que foi chamado para o ministério, foi chamado para fazer a obra de Deus. Mas o texto é tão interessante, a história é tão boa, que nós vamos ver que o profeta Jeremias, ele chamado por Deus, ele recebeu uma autoridade tão grande, mas tão grande, irmãos, que eu vejo da mesma maneira que às vezes Deus chama alguns de nós para o ministério, com uma chamada mais tão grande, e eu vejo Deus operar poderosamente através do outro. Os irmãos encontraram Jeremias capítulo 1 a partir do versículo 4, 5, 6, 7 até o versículo 12. Amém. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa leitura e eu quero que vocês meditem aí na sua Bíblia, apesar que a versão é um pouco diferente, mas o sentido da mensagem é a mesma. Assim diz a palavra do Senhor. O chamado de Jeremias. A palavra do Senhor que veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todo a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tem medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, dizendo o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reino para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê? Jeremias: vejo o ramo de uma amendoeira. E respondi. O Senhor me disse: você viu? Bem, estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Eu não espero trazer essa mensagem muito avivada, porque essa mensagem ela tem uma história, ela tem um texto, ela tem um contexto e ela tem um grande significado para nós. Ela é de muita ajuda para o nosso conhecimento. E nós vamos olhar que através do profeta Jeremias, eu vejo que desde quando Deus começou a chamar Jeremias para uma grande obra, Jerusalém estava precisando de um homem que precisava ter coragem para falar a verdade. Jerusalém estava precisando de um homem que, sendo chamado por Deus,
ele de maneira alguma, ele daria 2 passos para trás. O Evandro leu a leitura de Jonas, que quando Deus chama Jonas para uma grande obra, Jonas correu. Ele sumiu da presença de Deus, porque ele não queria pregar a palavra do Senhor. Ele não queria avisar para o povo de Nínive que a situação seria feia, a situação seria ruim, a situação seria de destruição. Hoje, quem gostaria de levar um convite para uma pessoa? Quem gostaria de pegar um serviço e sair cobrando nas casas? Eu conheço um colega que ele sai de casa em casa cobrando. Quando ele sai de alguma casa, ele recebe. Quando ele chega em outra casa e pega lá o marido da mulher com raiva, ele sai correndo, porque senão o cara bate ele. Porque às vezes sair para cobrar não é bom, irmãos. Às vezes levar uma notícia boa, se a pessoa for com a sua cara, ele recebe. Se ele não for, nossa, ele tem vontade de se esganar ali mesmo. Agora imagina a situação de um profeta e ter que pregar uma palavra dura e pesada. Agora imagina a situação. Jonas sabia que a cidade de Nínive lá, o povo não tinha dó não, o povo lá era bravo. E o povo lá tinha suas tradições, seus costumes, e não aceitava ouvir qualquer coisa não. E hoje, nos nossos dias, vai pregar lá na Síria, lá no Afeganistão, lá naqueles lugares de fora, vai falar do cristianismo para você ver. Você é morto na hora. Mas se Deus levantar você e mandar você ir, você vai. Mas Senhor, eu vou morrer. Senhor, eu vou sofrer, ela vai me matar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se Deus falou, está falado. Então, meus irmãos, nós vamos ver que dentro da palavra de Deus, nós vamos deixar de falar algumas perguntinhas para o Senhor, porque às vezes nós temos o costume, o hábito de dizer: Senhor, eu sou tão fraquinho, Senhor, eu sou um Zé Ninguém, Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não posso, procura outro, põe no meu lugar, Senhor, eu não tenho habilidade para com isso, Senhor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei evangelizar. Às vezes, irmãos, nós se deparamos em cada situação e às vezes nós colocamos os nossos pontos fracos diante do Senhor e Deus não engole isso, sabe por quê? Porque Ele nos chamou para fazer a vontade dEle. O bom é que quando Deus ele chama o homem para a sua obra, a Bíblia diz que é Deus que capacita. É Deus que usa, irmãos. E às vezes nós deparamos com cada situação, porque às vezes nós não conhecemos a palavra do Senhor. E o texto que nós vamos falar aqui rapidamente, é que quando Deus chamou Jeremias para uma grande obra, na sua Bíblia diz que ele sentiu como criança. Senhor, eu sou criança ainda, eu não sei nem falar. Senhor, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas necessidades. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu desde o ventre da mãe dele para uma grande obra. Deus escolheu ele para que ele fosse um profeta que pregasse a palavra e falava a verdade. Dentro do texto, dentro da história de Jeremias, numa Bíblia de estudo bíblico, eu encontrei que mesmo na época que ele falava a palavra de Deus revelada para aquela nação, até os cristãos perseguiam Jeremias. Até os da igreja era contra Jeremias. E Deus levanta Jeremias com uma autoridade tão grande, para que as nações vissem que maior era o poder de Deus na vida do homem para abençoar o povo dele. E Deus levanta você para abençoar a sua família. Deus te levanta você para abençoar o seu trabalho, o seu patrão, a sua empresa. Deus te levanta para que você tenha a capacidade de salvar seus vizinhos. Deus te levanta com uma autoridade tão grande para que você seja a luz desse mundo e brilhe por onde você passar. E uma coisa é, irmãos, que dentro do texto de Jeremias, o que nós vemos que havia 3 cidades que estavam ameaçando Jerusalém.
uma das cidades mais ricas e poderosas, conhecida como a Síria, e outra força bem forte chamada de Babilônia, e a outra conhecida como Egito, tinha se levantado para desmoralizar o povo de Deus. Mas o texto diz que Deus levanta Jeremias numa força tão grande. Olha, Jeremias, se você orar, eu vou salvar. Se você orar, eu vou matar. Se você orar, eu vou destruir. Se você orar, eu vou castigar. Se você orar, Jeremias, eu vou endireitar aquele povo. Eu vou amaldiçoar aquele povo de uma forma tão grande que eles verão que há Deus em Israel. Jeremias, eu te dou autoridade, eu te dou o papel que você precisa para que aquele povo ouça e entenda que eu sou contigo. E eles entendam que eu te chamei para zelar e proteger Israel, porque Israel eu escolhi. Israel é meu. Apesar que Israel, por quantas vezes pecou diante da presença de Deus, por quantas vezes Israel fez, por não merecer os benefícios, as maravilhas que Deus tinha para com eles. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que desde depois do Êxodo, a partir de Josué para frente, você vê Deus levantando homens e mais homens para cuidar da situação de Israel. Aleluia. É porque dentro dessa mensagem, meus irmãos, eu quero falar para vocês, eu quero falar comigo mesmo, para cada um de nós, que Deus levantou Jeremias para proclamar uma palavra de esperança. E nós, como crente, como servo do Senhor, nós nunca podemos ter uma palavra negativa, uma palavra desamarada, uma palavra que traz desânimo, uma palavra que traz tristeza. Nós, como cristãos, como nós servos esse Deus vivo, nós temos que ter uma palavra que salva, uma palavra que edifica. Nós temos que ter uma palavra vindo da Bíblia, uma palavra vindo da palavra do Senhor, para com aqueles que querem ouvir. Deus nos levantou desse jeito que nós somos, Deus nos chamou para fazer a sua obra, mas Deus quer que nós entendamos que nós temos condição de fazer um pouco mais. Aleluia! Se nós, irmãos, colocar na brecha, se nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, quando nós falarmos a palavra de salvação, deixa que o Senhor faz. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. E Marcos, você pode falar o que for para com ele, você pode usar todo tipo de palavra. Agora você tem que deixar o Senhor fazer a obra dele. Eu falo para vocês assistir um filme que tem por título, acredite, acho que o Evandro assistiu ontem. Enquanto os bandidos iam assaltar, o cara evangelizou os bandidos na hora e falou assim: você acredita na cruz? Você está pronto para servir a Jesus? E os caras colocou o revólver na cabeça dele e falou assim: olha, você vai morrer agora. O que estava sendo ameaçado falou: eu estou pronto para servir a Jesus. E ele falou para os 4 bandidos: você está pronto? E um daqueles ouviu a palavra que foi profunda, e aquela palavra ficou marcada no coração dele. Está pronto para servir a Jesus. Está pronto para servir o Senhor. Está pronto para evangelizar. Está pronto para orar. Está pronto para pedir ao Senhor: Senhor, eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou falando, eu já falei que você salva, que você cura, que você batiza, que você livra o homem da morte. Agora deixa que é o Senhor que trabalha no coração dele. Vocês não podem perder a oportunidade de não falar. Se você deixar essa oportunidade passar e não falar, a Bíblia diz que quando Deus levanta o profeta Ezequiel, ele fala: olha, Ezequiel, avisa para o ímpio, para ele arrepender dos seus pecados, e você salvará a sua vida, Ezequiel. Aleluia. Mas, Senhor, pois é, se você avisar e ele não se arrepender, deixa que eu o julgarei, o condenarei, e você salvará a sua vida. Agora, se você não avisar aquele homem morrer no seu pecado, eu vou ter que cobrar de você, Ezequiel. Ezequiel mesmo, né? Eu vou cobrar de você.
Nós às vezes não precisamos ter o melhor sermão para avisar para quem precisa ouvir a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que tomar a decisão, nós temos que tomar a atitude, tomar coragem e pedir ao Senhor a palavra. E Deus dá a palavra para cada um de nós. O que não podemos perder é a oportunidade. Jeremias, ele colocou todas as suas dificuldades. Ele colocou todas as suas necessidades. Mas, porém, quando Deus falou assim, olha, eu sou contigo, Jeremias, vai. Jeremias não pensou duas vezes. Ele foi. E a tarefa dele era grande, irmãos. A situação que ele entrou, ele pegou a situação de Jerusalém, a situação de Israel. Ele pegou 3 nações que se pudesse pegar ele não escaparia. Mas quando o povo viu que Deus era com ele, a poeira baixou. Então o ministério de Jeremias para com Deus e para com o povo foi um homem que se sentiu jovem, foi um homem que se sentiu fraco, mas foi um homem que a partir do verso 12 a Bíblia diz que o Senhor é fiel para cumprir com a palavra dele. O Senhor cumpre a palavra dele na minha vida. O Senhor cumpre a palavra dele na sua vida. Eu sei que às vezes alguma coisa ainda não tem cumprido, algumas coisas ainda não têm acontecido do jeito que você está esperando, mas a palavra de Deus diz assim, o Senhor é fiel para cumprir. Nós que temos que ter um pouco de paciência. Nós que temos que esperar cuidadosamente no Senhor, sem desviar dos nossos passos. Temos que estar aos nossos passos dentro da casa do Senhor. Temos que estar servindo a Ele, seja onde nós estivermos. Sempre temos que ter um tempo para buscar o Senhor. Porque buscar o Senhor é o que nós conseguimos revestimento espiritual. Tem um tempo separado para o Senhor, nós encontraremos maturidade no Senhor. E quando nós olhamos para o texto, nós aprendemos que Deus ainda levanta pessoas para a sua obra. Você gostaria de ser levantada pelo Senhor? Você gostaria de colocar na presença do Senhor e deixar Deus usar os seus lábios, usar a sua boca, usar os seus passos? Mas para isso você tem que entender que você não é mais criança. Porque o apóstolo Paulo diz que quando ele era criança, ele agia como criança, ele pensava como criança, ele brincava como criança. Agora ele cresceu. A responsabilidade dobra. E o que nós aprendemos, irmãos? Que da mesma maneira que Jeremias foi chamado e a palavra do Senhor veio sobre ele, da mesma maneira nós fomos chamados pelo Senhor. Você pode sentir que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe para servir o Senhor. Entre milhares e milhares e milhares que estão lá fora, nós estamos servindo a Deus. E quando nós olhamos para o texto, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma tarefa, porque enquanto o Senhor Jesus não volte, nós não podemos de maneira alguma ficar sentado de braço cruzado. Nós não podemos perder o tempo. Porque da mesma maneira quem ganha um tempo trabalhando, livrando financeiramente, ele enche a sua conta. Mas quando nós valorizamos o tempo e investimos o nosso tempo no Senhor, nós conseguimos receber dele a melhor das melhores justiças que o Senhor tem para conosco. Mas não é que você tem que sair do seu serviço. Não é que todo dia você tem que estar na igreja. Não é que todo dia você tem que ser praticamente igual aquelas feiras da igreja católica. Não. O tempo e a oportunidade sempre chega para você. Você não pode deixar passar batido. A irmã acabou de contar que o Senhor pediu para ela que ela lesse o versículo. Ela esqueceu e não leu. Ela viu o que deu. O Senhor pode dizer que cobrou por causa do pedido. E muitos que o Senhor chamou e pediu para fazer e não fez, sempre pagou um preço alto.
Quem sabe às vezes a sua mente, a sua consciência está falando assim, vai lá e fala para ele. Vai lá e diz para ela. Vai lá e visita ele. Vai lá e convida e chama ele. Avisa ele, convida para que ele venha na igreja, sem compromisso. Quem sabe às vezes Deus tem te incomodado, Deus tem te falado, e às vezes até comigo mesmo, até como pastor mesmo, quantas vezes eu já senti assim, chama seu patrão para ir lá na sua igreja, convida ele, e chega lá, você fala do amor de Jesus para ele. Até eu me sinto nessa situação, irmão. E às vezes eu dou 2 passos para trás, e eu perco a oportunidade. E o que nós temos que aprender dentro do texto? Nós nem se comparamos com Jeremias, porque Jeremias foi levantado como profeta, para ir dentro para ir aonde há leões, aonde há cobras, aonde há pessoas bravas e nervosas, aonde havia pessoas a ponto de matar. Nós nem por isso nós passamos, nem por isso nós enfrentamos. É porque às vezes nós olhamos já, nós vamos para falar, quando o cara faz uma cara feia, nós damos 2, 3, 4 passos para trás. Mas nós temos que pedir sabedoria para Deus nesta área. Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele nos reveste. Ele nos fortalece. E a outra coisa que nós não podemos deixar passar batido, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, nós em si mesmos não daria conta de fazer a obra de Deus. Nós em si mesmos não daríamos conta de estarmos aqui nessa noite. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Não é bem verdade que não é porque você está aqui por causa do pastor Gilvaldo, da pastora Eliane, do Evan, da irmã Cis, da irmã Águia, do pastor Manuel, não. Você está aqui porque um dia Jesus te salvou. E toda vez que você vem aqui, você sente a presença de Deus. Então, meus irmãos, o bom é que dentro de todos os textos, o livro de Jeremias é muito grande, tem muita história para ser comentada, para ser pregada, até os 60, se não me falha a memória, são praticamente 52 capítulos, cheios de história, onde Deus levanta Jeremias com autoridade, para pregar a palavra de Deus. Deus te dá autoridade dentro desse texto. Amém. Você não vai esperar o camarada morrer, você não vai ameaçar ele na hora que você estiver evangelizando. Mas na hora que você tiver a oportunidade de proclamar o Evangelho e a palavra, você pode falar, olha, toma cuidado. Deus te chama para um caminho estreito, que é seguro, que é garantido. Cuidado com o caminho largo, aonde leva o homem à perdição, aonde leva o homem para o buraco. Deus te chama como profeta, irmãos. Mas não sai entregando recado igual alguns profetas que nós vemos por aí. Deus te chama como profeta na palavra. Aqui aonde você chegar, em qualquer lugar, você pode falar sem medo. Você pode até usar essa palavra para dizer, tipo assim, olha, aqui está escrito, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você pode ter a ousadia e a liberdade, que a pessoa vai entender que não é você que está falando, é a palavra de Deus. Agora eu não posso usar de profeta e sair dando profetadas, ameaçando o povo a vir para a igreja. Você pode chegar com sabedoria, olha, eu estou preocupado com você. Eu queria ver tanto você na igreja. O quanto que na igreja é tão bom. O quanto que servir ao Senhor é tão bom. Deixar bebida, cigarro, vício. Estar na casa de Deus. Amar o próximo. O quanto que é bom. E da mesma maneira você vai ver Deus trabalhando na vida do ser humano. Porque às vezes até o seu próprio testemunho incomoda a vida daqueles que precisam de mudança. Então vocês foram chamados por Deus. Eu falei que a mensagem não seria avivada, porque a mensagem que Deus colocou no meu coração é essa, para que nós entendemos e reconhecemos que nós não somos, irmãos, pouca coisa. Nós não podemos se gabar para o outro, dizer, eu sou melhor do que você,
eu sou mais bonito, eu sou mais cheio, eu falo melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Jamais. Jamais, irmãos. Mas eu dizer, Senhor, não vou lá, não sei enterrar ali não, porque eu não vou ali não, porque eu sou criança, eu não sei nada não. Ah, eu não vou visitar minha vizinha não, porque eu vou gaguejar lá na hora. Eu não dou conta, eu não sou nada. Mas somos, irmãos. Porque se nós olharmos na rede social, se você vê um mudo, um gago que não sabe falar evangelizando, você fica todo sem jeito. Ele evangeliza. Né? O aleijado põe naquela cadeira de roda no centro para falar para o cidadão, olha, Jesus te ama. Eu estou aqui, eu saí a 2 quilômetros. Um que é na cadeira de roda, desde sempre, ele é médico e professor. Fora as profissões. É Deus na vida desse homem. Nós vemos o cara mancando com toda dificuldade na rua, falando, Jesus te ama. Sabe por que isso? Deus às vezes ele fica nessa posição de colocar essas pessoas com a maior dificuldade para nos alertar. Nós estamos estudando aqui, irmãos, a vida do Senhor Jesus, que é a lição da Escola Bíblica Dominical. E o professor da revista está dizendo que desta vez a vida do Senhor Jesus está tão próximo, mas tão próximo, que o nosso tempo está acabando. Quem fez, fez. Quem não fez, né? Então, o preço precioso mesmo agora, o que resta é a salvação. Porque galardão, se tiver, é pouco. Né, Mazomel? Quem trabalha e deposita o dinheiro lá tem. Então, irmãos, vamos lutar pela salvação, mas nós vamos aproveitar esse tempo. Salve a sua família. Eu vou procurar salvar a minha família. Mas se eles não quiserem, eu não tenho culpa, eu não vou ficar com a consciência pesada, porque a minha parte eu fiz. Faça a sua parte. Que de maneira vocês vão vir eles aceitar Jesus? Vocês têm que entender que hoje a epístola, Paulo deixa isso bem claro. O próprio Evangelho fala que foi Jesus que nos escolheu. Não bata no peito e fala para o seu amigo, olha, eu aceitei esse Jesus. Eu quero ele agora. Eu aceitei ele. Olha, por um lado você expressou essa palavra. Mas nós estamos aqui foi porque ele nos aceitou. E eu quero que vocês entendam, para que vocês entendam essa mensagem tão triste, né? Que os que não são salvos ainda, os que não estão servindo a Deus ainda, não estão aqui dentro da igreja ainda, os meus parentes, talvez os seus parentes, mas você já falou a palavra de Deus, é porque ainda Deus não quer Ele glorificando. Não é qualquer um que glorifica a Deus, irmãos. Não é qualquer um que abre a boca para glorificar o nome do Senhor. Dá a entender que dentro do Evangelho, que dentro das epístolas, Paulo diz que os que foram chamados para servir a Deus, eles vieram libertos. Veio a transformação. Mas você semeia a palavra. Né, pastor? Semeia a palavra para eles lá. Depois você vai ver aquela semente. A pessoa te procurar assim, mãe, eu não dou mais, porque depois que colocar a palavra lá, eu estou ruim na cabeça, me leva para a igreja. Deus já começa a trabalhar no coração da pessoa. Então, semeia essa semente do Evangelho. Convida a pessoa para visitar, vai lá ouvir os irmãos cantar, o pastor pregar. E se a pessoa pedir um conselho, quando você tiver essa oportunidade da pessoa parar para te ouvir, aí você arranca tudo aquilo que você aprendeu na palavra e fala tudo que tem direito para ele. E já aproveita a oportunidade e já fala do céu e do inferno logo, porque a pessoa está dando liberdade. Não vai para aquele negócio que vai vir para a igreja, Deus vai dar carro, casa, fazenda, dinheiro. Não começa por aí não.
Começa assustando ele, olha, cuide da sua alma, cuide da sua vida, porque Jesus está voltando. É porque a finalidade de Jesus é essa, né? Aleluia. O texto que nós estamos aprendendo é que virá a segunda volta de Jesus. Ele veio a primeira. Foi triste demais a primeira vinda de Jesus. O mundo inteiro assistiu, o mundo inteiro viu. Algum presenciou a morte dele. Mas na segunda vinda dele não vai vir mais para sofrer, né? Ele vai vir com poder e glória, irmãos. E eu e você vamos ver, vamos contemplar, nós vamos encontrar com esse Senhor. Então vamos estar firmes nos pés do Senhor. E a partir de hoje, se sinta um profeta de Deus. Toma posse dessa palavra, mas seja um profeta disfarçado. Vamos usar essa palavra, não é certa não, porque se eu for falar que eu sou profeta por aí, vai ficar feio. Porque está queimado esse negócio de profeta hoje, irmãos. Esse negócio que a irmã ora ali e revela, está queimado, isso está ficando feio. Então, pastor Manuel, não sei se você já está na lição mais para frente, e eu comentando com o irmão lá no Ceasa, você vai ver que um dos falsos profetas vai sair dentro da igreja. Vai sair do meio de nós, irmãos. Já está aí, o falso já está aí. Já estamos aí, mas o bíblico mesmo, ele é disfarçado. O falso Né? já está aí. Então, meus irmãos, nós temos que ter conhecimento e sabedoria na palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, coloca no lugar de profeta. Não faz como Jeremias já ia errando aqui. Olha, Senhor, eu sou criança ainda. Não, veja, Jeremias, você não sabe. Não é você mesmo, eu só quero só a sua carcaça. Só o seu instrumento, porque eu vou pôr a palavra na sua boca. É eu que vou te usar na hora que você estiver falando. Entendeu, irmão Wagner? Deixe que solta as palavras de Deus e deixe que Deus trabalhe no coração do homem. Eu só recebi um convite um dia para vir na igreja. Eu falei, olha, hoje eu não vou. E o cara falou, Jesus te ama. Ele só falou só isso. Deixou a semente. E a semente aconteceu, né? Germinou no meu coração. E deu fruto. Amém, meus irmãos? Nos outros cultos vamos ter oportunidade para trazer aquela mensagem de fogo. É porque teve, conforme alguns irmãos, a irmã Água passou dificuldade na igreja, não deu. Né? Mas hoje Deus deu a oportunidade dela estar aqui. Nós louvamos, a chuva também deu um imprevisto muito grande. Né? Então nós já estamos para estar começando um ano com todo vapor, mas Deus sabe todas as coisas. Então vamos glorificar a Deus por isso. Vamos louvar a Deus pela oportunidade que nós temos. Quem já morreu, perdeu todas as oportunidades. Os que morreram em Cristo ainda têm a salvação, mas não lucram mais nada. Nós que estamos vivos, ainda somos chamados para a seara do Senhor, que é semear a palavra de Deus. Amém? Eu vou dar a oportunidade para a pastora estar louvando ao Senhor e vamos escolher as nossas ofertas. E depois eu estarei dando os avisos finais para os irmãos. E que Deus possa, irmãos, trabalhar no coração de cada um de nós. Então é como diz assim, fala da palavra do Senhor. Irmã Água, fala mesmo, fala. Mas não precisa ficar agressiva, fala com toda tranquilidade, que mais cedo ou mais tarde você vai ver Deus operar. Da mesma maneira que cada um de nós. Vamos falar. Porque se um dia, naquele grande julgamento, ele chegar dizendo lá que ninguém te falou, é bem verdade que o grande telão vai filmar aquele acontecimento daquela hora. Se lembra que a irmã falou? Aquele dia, 2000 tal, daquela hora, está aqui, ó, você negando ao vivo e toda a multidão vendo. Mas Deus é bom e misericordioso. Quando você falar do amor de Deus para aquela pessoa, quando tiver o tempo que você estiver orando, eu faço assim, eu evangelizo, eu entrego a palavra, e quando eu tenho uma oportunidade que eu estou orando, eu falei, Senhor, aquela hora que eu falei com o João, peguei para a igreja, Senhor, trabalha no coração dele, traz ele para a igreja, transforma. É assim, não? É assim que Deus faz a obra. Não esquece, não fica só naquelas palavras. Você lembra Deus,
Deus não esquece, mas é bom você lembrar a Deus que você está interessado naquilo. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês poderosamente. Amém, irmãos. Como meus irmãos, mais uma vez, com a paz do Senhor. Evandro, olha a fé. Olha, irmão. Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente, quando ajoelha, é só pra adoração. E você sabe que botar no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Não deixe Deus ordena, vai inferno, vai mudar, vai demônio, vai problema, ele come na vigária. Não deixe Deus ordena, tem a cura, sai algemamente, canta a noite inteira e não para de louvar. Não deixe Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda um dilúvio, manda água, manda chuva. Não deixe Deus decide, rasga o céu e manda um som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente, quando ajoelha, é só pra adoração. E você sabe que botar no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Não deixe Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó, piramidade. Não deixe Deus ordena, tem a cura, sai algemamente, canta a noite inteira e não para de louvar. Não deixe Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda um dilúvio, manda água, manda chuva. Não deixe Deus decide, rasga o céu e manda um som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Não deixe Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó, piramidade. Não deixe Deus ordena, vem a cura, sai algemamente, canta a noite inteira e não para de louvar. Não deixe Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda um dilúvio, manda água, manda chuva. Não deixe Deus decide, rasga o céu e manda um som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Amém. Agradeço a oportunidade. Tô meio sem fôlego, irmãos, mas tô adorando o nome do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Convido vocês para se colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Quarta-feira nós estamos aqui, cultos congregacionais, culto da vitória, culto de libertação, culto de louvor.